Queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, nós damos início agora ao nosso exercício devocional, meditando nas Escrituras, e nós vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe e nos ilumine na meditação da palavra dele. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai bendito e celestial, Senhor, Tu és maravilhoso, soberano, Tu és santo, Tu és exaltado, ó Deus, Criador dos céus e da terra, soberano sobre todas as coisas, sobre as nossas conversas, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas atitudes, soberano, ó Deus, sobre a salvação. Enfim, Tu és um Deus que é diferente de nós, é sobremodo elevado, e quando contemplamos a Tua beleza, a Tua santidade, chegamos diante de Ti, ó Deus, humilhados por conta dos nossos pecados. Somos homens e mulheres nascidos em pecado e que carecem da Tua graça, Senhor. Por isso suplicamos que o Senhor venha, em primeiro lugar, perdoar os nossos pecados, transformar os nossos corações, ó Deus, dar-nos um coração bom e reto, e este coração bom e reto é aquele que ouve a Tua palavra, e que no momento que expuser a Tua palavra, o Senhor venha, em primeiro lugar, aplicá-la ao meu coração, através do Teu Espírito, mudando este vaso de barro que é inútil, ó Deus, mas que também os meus irmãos tenham um coração aberto para ouvir a Tua palavra, para serem transformados pelo Senhor, santificados por Ti. Aplica a Tua palavra aos nossos corações, ó Deus, fazendo-nos a imagem do Teu Filho amado, Jesus Cristo. E que, sobretudo, Ele seja honrado e glorificado por meio da exposição da Tua palavra. Que possamos ver o Teu Filho diante dos nossos olhos e nos quedar humildemente ao pé do nosso Senhor Jesus Cristo, em arrependimento, em fé verdadeira, para a nossa salvação. Do Senhor vem a salvação, Deus. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Queridos irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor, no livro do profeta Jonas, no seu capítulo 1. Eu lerei a palavra do Senhor que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos
que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Queridos irmãos, este sermão que vou pregar a vocês foi baseado, digamos, em grande parte num livro de um pregador galês contemporâneo chamado Stuart Ollett. Então, dando a ele o devido crédito, mas também, obviamente, usei outros comentários, mas gostaria que os irmãos lessem esse livro, o livro que é intitulado Jonas, o missionário bem-sucedido que fracassou, porque nos traz grandes lições para a nossa fé e para aquilo que precisamos ouvir nos tempos que temos vivido. Mas eu gostaria agora, como introdução, que você e eu entendêssemos que nós vivemos numa era de muita informação, que nós temos o rádio, os jornais, as televisões e, claro, a internet, que facilitou muito a nossa vida e que nos dá um acesso muito fácil à informação, inclusive de coisas que nós não precisamos, como da vida alheia. Nós temos mídias sociais que nos fazem saber muito sobre as pessoas, sobre os nossos vizinhos, mas que de fato nós não os conhecemos. Além disso, nós temos serviços de pesquisa na internet que nos dão uma falsa sensação de que conhecemos as coisas as quais pesquisamos. Por exemplo, você pode ir até um site de pesquisa e procurar saber sobre a Lua, mas não ter um conhecimento aprofundado sobre ela. Então nós percebemos que esse conhecimento não é um conhecimento verdadeiro. E são poucas as pessoas no nosso tempo que realmente estão preocupadas em ter um conhecimento profundo das coisas. E esse tipo de postura tem se adentrado às portas das igrejas e geralmente as pessoas estão desejando ter um conhecimento raso sobre as coisas, superficial. O discurso é: já que Cristo me salvou, não é necessário que eu gaste tanto tempo em estudo das Escrituras ou em livros teológicos e eu tenho um conhecimento muito profundo. Afinal, já sei que Cristo me salvou. A pergunta que devemos fazer é: será que é isso que Deus quer? É claro que não. Deus deseja que cresçamos mais em fé, que conheçamos mais as Escrituras e as suas doutrinas. É através do conhecimento das Escrituras e das doutrinas que Deus vai santificando as nossas vidas e nos possibilitando viver uma vida santa diante dele. Essa, por exemplo, era uma queixa do autor da carta aos Hebreus. Ele disse aos seus leitores: vocês deveriam ser mestres em alguns assuntos, mas vocês não conhecem esses assuntos e, portanto, eu tenho que dar a vocês leite espiritual, porque eles estavam errando em conhecer as doutrinas e conhecê-las profundamente para a santificação deles. Por isso o autor os exortou grandemente. E, portanto, Deus tem feito isso conosco hoje. E a pergunta que vai nortear a nossa meditação aqui é: será que eu e você sabemos o que Deus quer que nós saibamos dele nas Escrituras? Essa pergunta vai nos nortear. Será que eu e você temos o conhecimento de Deus que ele quer que tenhamos e por meio das Escrituras? Para que você entenda bem, eu vou contextualizar esse livro. Jonas era um profeta que atuou no reino do norte de Israel. Depois da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ocupando boa parte do território com 10 tribos. No entanto, esse reino se tornou rapidamente apóstata, um reino que não servia a verdadeira religião de acordo com o que era prescrito nas Escrituras. E Jonas então está profetizando nesse reino no período de Jeroboão II, ou seja, 750 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, em que a Assíria era o maior reino da terra
e era bastante conhecido pela sua maldade. E em contrapartida, ela estava em guerra com a Síria, um reino menor, mas também poderoso, o que acarretava em paz e em segurança para o reino do norte. Então o reino do norte está crescendo, está se desenvolvendo politicamente, mas era um reino que estava em grandes dificuldades espirituais. Jonas, então, contemporâneo de Amós, e juntamente com esse profeta, pregou num tempo de espiritualidade cada vez mais baixa, mais decadente. O reino do norte conhecia pouco ao Senhor, havia poucos piedosos, a idolatria era dominante, e portanto o bom estado político não refletia a situação espiritual do povo, que nem mesmo havia mantido um formalismo religioso, eles adoravam falsos deuses. Então Deus, através de Jonas, queria que eles soubessem algo sobre ele. E o que Deus queria que eles aprendessem sobre ele? A primeira coisa que Deus queria que eles aprendessem está do verso 1 ao 3, que é que Deus é diferente de nós. Nós temos que aprender, irmãos, que ainda que sejamos imagem e semelhança de Deus, e que Deus nos tenha feito como uma criatura elevada diante da criação, e que ao olhar para a criação e olhar para o homem, nós veríamos muito de Deus, no entanto, Deus é bastante diferente de nós. E Ele quer que nós saibamos isso nesses 3 primeiros versos deste capítulo. A primeira coisa que Ele nos ensina, que Ele é diferente de nós, que Ele opera onde nós não esperamos que Ele opere. Ou seja, Ele nos surpreende com a sua operação. E eu pergunto, aonde Deus está operando? Será que Ele estava operando na Síria, no império mais cruel da terra? Certamente. Será que Ele estava operando no norte, no reino do norte, um reino insignificante para o mundo, em que quase todos não amavam a Deus, não buscavam a Deus, violavam os mandamentos de Deus todos os dias, estavam em apostasia, rebeldia? Será que Deus estava operando ali? É certo. Por mais que diante dos poderosos do mundo este fosse um lugar insignificante, é ali que Deus está operando, e Ele levanta um profeta para pregar ao seu povo, insignificante aos olhos do mundo, mas Deus estava operando ali. E Deus então chama esse homem, que é Jonas, filho de Amitai, ou seja, um homem desconhecido, que a Bíblia não narra muito sobre ele, ou não narra sobre ele. Portanto, Deus está operando num lugar onde nós não esperamos. Pense bem, irmão, se você procurasse um profeta, aonde você procuraria naqueles dias? Será que era no reino do norte? Ou, se fosse no reino do norte, não seria na capital? Mas Deus não faz assim. Jonas é de Gat-Hefer, uma cidade pequena, insignificante dentro de um reino insignificante. Gat-Hefer na Bíblia é nas imediações da cidade que passou a ser chamada no Novo Testamento de Nazaré, onde o Senhor Jesus Cristo foi residir com seus pais. E agora eu pergunto aos irmãos, se há 2000 anos atrás você procurasse sobre a operação de Deus, você buscaria o lugar onde Deus está operando em Nazaré, um lugar que ninguém dava importância, onde até mesmo os discípulos disseram, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Você procuraria o Deus encarnado na Galileia dos gentios? Certamente que não, mas foi em Gat-Hefer que Deus levantou Jonas, e foi Nazaré, na Gat-Hefer moderna, que Deus levantou Jesus. Ou seja, Deus opera onde não esperamos, Ele é diferente de nós. E aqui nesse verso primeiro nós vemos que veio a palavra do Senhor a Jonas, e esta é uma cláusula profética, mostrando que Deus havia levantado esse homem para ser o seu mensageiro, aquele que portaria a sua palavra, que seria dada ao seu povo.
E aqui então percebemos a segunda coisa que Deus é diferente de nós. Deus fala o que nós não esperamos ouvir. E o que Deus vai falar? Deus dá uma ordem a Jonas para ele se dispor. No texto original, essa ordem significa literalmente levanta-te. Não significa que o profeta estivesse deitado, mas que havia uma urgência dele atender ao chamado de Deus. Deus imediatamente o estava mandando para um lugar para pregar a palavra. E aqui nós aprendemos um pouco mais sobre a natureza de Deus. Deus quer que respondamos a Ele com certa urgência. Assim nós devemos responder, por exemplo, à pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho requer urgência tanto na pregação quanto no ouvir o Evangelho. E aqui nós aprendemos esta demanda urgente em relação à resposta a Deus na vida de Jonas. Jonas deveria imediatamente levantar-se, se dispor para obedecer a Deus e pregar a palavra de Deus. Ele deveria ir à grande cidade de Nínive, ou seja, a região metropolitana daquele império que era terrível, para pregar a palavra de Deus. E essa pregação era algo urgente, porque nós sabemos que nós temos somente o curso dessa vida para nos arrependermos do nosso pecado. E é interessante que Nínive aqui é descrita como uma nação extremamente ímpia. Deus disse que o pecado de Nínive achegou até ele nas alturas, nos lembrando, por exemplo, da narrativa de Sodoma e Gomorra, nos lembrando, por exemplo, também dos feitos em Babel, em que o homem queria chegar até Deus, mas o que chegou até Deus era a sua impiedade, por isso Deus desceu para ver a impiedade daqueles homens. Então Nínive, em que Jonas deveria pregar, era uma nação extremamente corrupta, maldosa, e a maldade dela chegou até os céus. Isso nos ensina algo importante sobre Deus. Deus, queridos irmãos, não compactua com o pecado. Nosso pecado está sempre diante dele. Deus vê o nosso pecado e Deus abomina o nosso pecado. Ele não pode lidar de maneira impassível com o pecado humano. O pecado lhe é completamente odioso e o pecado acarreta diante de Deus o juízo, porque ele é justo. Então Deus manda esse homem, esse profeta, pregar aquele povo que estava debaixo da ira de Deus, para que eles ouvissem a palavra de Deus. E Jonas então, irmãos, não se alegrou com isso. Ele, sendo profeta, deveria se alegrar com o chamado profético para pregar o arrependimento, para pregar a palavra a quem quer que seja. Mas o coração daquele homem endurecido, ele não se alegrou, porque ele sabia que ao proferir a palavra de Deus, Deus poderia salvar aqueles indivíduos maldosos que eram inimigos de Israel. E Jonas sabia que se ele não pregasse, eles continuariam em seus pecados, não haveria transformação nos seus corações, e Deus puniria aquele povo, e consequentemente aquele povo não seria ameaça a Israel. Portanto, o coração do profeta está endurecido em relação à pregação do Evangelho. Ele prefere que aqueles indivíduos morressem nos seus pecados, fossem condenados, do que ele pregar o Evangelho, eles se arrependessem e futuramente pudessem trazer prejuízo a Israel. Jonas, em suma, queridos, não queria obedecer a Deus. Ele ouviu algo de Deus que não o agradou, e por isso Deus é diferente de nós. Ele fala coisas para nós que não nos agradam. Como nós somos pecadores, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nós precisamos obedecê-lo, deixar o nosso ego, tomar a cruz e segui-lo, abnegar das nossas vontades. Deus fala coisas que não nos agradam, e aqui Jonas ouviu algo que não o agradava, e ele então se dispôs mais para fugir de Deus. E é interessante que a mesma construção é usada. Jonas se dispôs, isso nos gera uma tensão, mas aqui há algo negativo, ou seja, não para obedecer a Deus, não para atender à voz de Deus. E é interessante que muitas vezes nós somos assim também. Ouvimos a voz de Deus nas Escrituras Sagradas, na pregação, e nos dispomos, mas não para obedecer.
para sermos rebeldes contra o Senhor. Aqui nós temos um exemplo de um homem que era profeta e era rebelde diante da palavra do Senhor. E ele então caminha até a costa, queridos irmãos, naquele pequeno porto, na cidade chamada Jope, para fugir de Deus. E veja como Deus soberanamente é irônico com a história, porque essa cidade chamada Jope, onde Jonas está fugindo da pregação do evangelho aos gentios, era uma cidade que cerca de 2000 anos depois Deus levou o apóstolo Pedro e lá revelou que a salvação também era para os gentios. Deus, irmãos, nos ensina acerca da sua soberania, acerca da salvação, mesmo na nossa rebeldia, mesmo que nós não almejemos a salvação dos outros, Deus está fazendo coisa para salvar pessoas. E aqui então nós temos um profeta que não quer pregar aos gentios, numa cidade que anos mais tarde Deus usaria como porto para a pregação e salvação dos gentios. Que Deus maravilhoso nós servimos. Em terceira coisa que Deus é diferente de nós aqui, é que Deus nos trata de uma maneira própria. Veja que Jonas queria fugir da presença de Deus. Isso não quer dizer que ele iria para um lugar onde Deus não estivesse. Não, Jonas entendia que Deus era um Deus soberano, que controlava todas as coisas, mas que Deus também era um Deus onipresente, que estava em todos os lugares. Mas a ideia do texto é que Jonas estava fugindo da obediência a Deus. Ele estava se desviando do caminho da obediência a Deus. Por isso, a atitude dele é pegar um barco e ir para Tarsis, que ficava na Espanha, exatamente na direção oposta a Nínive, mostrando-nos como uma grande providência de Deus, ironicamente mostrando-nos como nós não obedecemos a palavra, nós estamos em direção oposta à obediência àquilo que Deus nos manda. E veja, o que Deus faz? Nada. Deus poderia ter impedido Jonas, Deus poderia ter agido de outra maneira, mas Deus fez exatamente nada. Por quê? Deus age de maneira própria, Deus age de uma maneira diferente de que nós agimos. Se fosse o meu filho, o seu filho, talvez nós o pegássemos, levássemos ao quarto, o disciplinássemos e disséssemos para ele: vá fazer o que eu estou te mandando. Ou talvez chamássemos alguém e o animássemos e disséssemos: vá, você vai conseguir, é isso que você tem que fazer. Mas o que Deus fez? Nada. Porque Deus age dessa maneira, muitas vezes para tratar com o nosso pecado, dando-nos corda para que depois a impressão da correção seja ainda maior. E é isso que Deus está fazendo aqui com Jonas. Ele está endurecido e Deus vai mostrar isso, e por isso Deus não age dessa maneira aqui. Deus o deixa ir. E aqui nós devemos aplicar essa primeira parte, entendendo, queridos irmãos, de uma vez por todas, que Deus não é como nós. Deus tem o tempo próprio para agir, Deus tem a maneira própria de agir. É verdade que nós queremos ver coisas no nosso tempo, e que Deus faça coisas da nossa maneira, mas não é assim que é Deus. Nós queremos ouvir a concordância de Deus muitas vezes para os nossos erros, mas Deus não é assim. E Deus fala coisas que nós não gostamos. Ele fala contra o nosso pecado. Ele nos ensina que o nosso pecado é extremamente prejudicial no nosso relacionamento para com Ele. Ele nos ensina que o nosso pecado leva ao desprazer dEle. Ele nos ensina que a solução para o nosso pecado é o arrependimento, e não algo que fazemos, ou algo que possamos nutrir para aplacar a ira de Deus. Deus nos ensina que devemos nos subjugar, que devemos nos abnegar das coisas para obedecer a Ele e seguir a sua palavra, que nós devemos matar o nosso ego, tomar a nossa cruz, que são coisas que nós não gostamos, mas é isso que Deus nos ensina. Deus também opera onde nós não esperamos. Às vezes Deus está operando por pessoas que nós não esperamos, em lugar que nós não esperamos, e nós ficamos pasmados. Então nós devemos dar valor a esse Deus grandioso que é diferente de nós, e essa diferença de Deus para conosco deve nos levar a temer e tremer diante dele, a
termos uma atitude humilde, reverente e de deleite nos seus atributos. E isso, irmãos, certamente modifica a nossa vida em aspectos múltiplos, inclusive em aspectos práticos, como a oração. Quando nós entendemos que Deus não é um igual nosso, as nossas orações mudam. A forma como nós lemos a palavra, nós organizamos o nosso dia, as nossas rotinas, tudo muda, porque Deus é diferente. Deus não é como nós. A segunda coisa que Deus queria que eles aprendessem é que Ele é o governante sobre todas as coisas, que Deus governa. E esse ensinamento está nos versos 4 a 7. Jonas agora, irmãos, está dentro de um navio, viajando para longe da obediência de Deus. Mas Deus governa sobre todas as coisas, inclusive sobre a desobediência dos homens. E Deus governa não só sobre os homens, mas sobre a natureza. Por isso o texto diz que Deus lançou sobre o navio um forte vento. Deus lançou um forte vento. E a ideia aqui é descrever que justamente esse vento tem origem na ação de Deus, mostrando que Ele está governando a vida de Jonas, governando toda a circunstância. E isso, queridos irmãos, nos ensina que Deus também governa as nossas vidas diante das circunstâncias que vivemos, sejam elas quais forem. Eu sei que é muito fácil nós pensarmos na soberania de Deus, mas nós temos que entender que esta soberania é verdadeira. O Senhor Jesus Cristo ensinou que nenhum dos animais pardais caem sem a ordem soberana de Deus, que os fios das nossas cabeças estão contados. Deus é soberano e temos que aprender isso. Este é um atributo de Deus que não só nos leva a nos humilhar diante dele, mas também nos dá segurança, porque Ele governa sobre as coisas. E, portanto, todas as circunstâncias da nossa vida estão debaixo do controle soberano de Deus. E veja que aqui, essa soberania se descreve nesse lançar de um vento. E talvez você pense que isso é fácil, e que é fácil pensar nisso. Mas saiba que para a região a qual Jonas estava se encaminhando, a formação dos ventos é algo intrincado. Apenas algumas brisas já eram necessários vários fatores em conjunto para que elas se formassem. Mas um grande vento era algo ainda mais grandioso, mostrando que esse controle soberano de Deus é grandioso, é algo espantoso. E Deus então faz com que esse grande vento, que vem dele mesmo, forme uma grande tempestade e acarrete ou leve aquele navio a se desestabilizar na sua jornada até então tranquila. E aqui não há coincidências, queridos irmãos. Deus é o autor da tempestade. Deus é aquele que levou Jonas também para dentro daquele navio. E veja que essa tempestade era tão grande que o navio estava para despedaçar-se. Todo o navio estava para se quebrar. E estes marinheiros que estão ali, gentios, ficaram cheios de medo. Homens acostumados com o mar, homens que tinham a vida sendo ganha através das navegações, perceberam que algo anormal estava acontecendo, que aquele vento não era um vento comum. E cada um deles acreditou que a tempestade era fruto da ira divina, ainda que eles não crescem que fosse do verdadeiro Deus, mas eles perceberam que havia uma ação divina. E veja, aqui nós temos pessoas não convertidas, que perceberam a anormalidade do fato de toda aquela tempestade estar se formando e batendo contra o navio para despedaçar o navio, de maneira que eles começam a clamar aos falsos deuses. E aqui, queridos irmãos, nós podemos ver nessa atitude algo positivo e algo negativo. Em primeiro lugar, algo positivo, que eles tiveram a sensibilidade de perceber que algo diferente estava acontecendo, que aquela tempestade era fruto de uma ação muito maior do que a ação corriqueira da natureza. Eles perceberam então que a natureza em si, e tanto naquela situação específica, são governadas por Deus.
É claro que eles não pensaram nisso no verdadeiro Deus. Mas a questão negativa é que eles começaram a recorrer a falsos deuses, orar a falsos deuses. E nós sabemos que os falsos deuses, na verdade, não são nada. Falsos deuses são ídolos do nosso coração. O nosso coração que é uma fábrica de ídolos, de falsos deuses. E eles então rogaram a falsos deuses que nada podiam, obviamente porque não conheciam o verdadeiro Deus. E por isso a situação aqui descrita como essas orações sendo infrutíferas, ou seja, nada adiantou orar aos falsos deuses, porque eles nada são, eles não podem responder, eles não têm poder nenhum, eles são apenas fruto de um coração humano, pecaminoso e imaginativo. Tendo visto que nada foi feito, eles começaram a lançar as suas cargas no mar. E veja que essa atitude é um contraste entre a atitude divina de lançar a tempestade, um Deus que controla todas as coisas, e de marinheiros que não podem controlar as coisas, que mesmo buscando os falsos deuses não obtiveram resultado, então lançam as suas cargas no mar, para que o navio pudesse navegar melhor. Então nós temos homens que não controlam nada, e um Deus que controla tudo, e esta é uma grande verdade que devemos aprender. Nós não controlamos nada, nós não temos o controle absoluto sobre nada. Por mais que queiramos controlar as coisas, planejemos a nossa vida, planejemos as circunstâncias, algo pode sair do planejado, porque Deus é quem controla as coisas. Enquanto isso, Deus é aquele que controla todas as coisas. Tudo o que acontece nesse mundo está debaixo do controle soberano de Deus. E diante de toda essa situação intrincada, queridos irmãos, o que estava acontecendo com Jonas? Ele estava dormindo. E aqui o texto descreve um homem extremamente apegado ao sono. E veja que esse sono então indica algo que não é comum. Como o vento forte indica algo que não é comum, aqui o sono indica algo que não é comum. O sono dele indica a realidade espiritual de Jonas, que era também a realidade espiritual do povo de Deus naquela época, o povo que receberia a mensagem desse livro. O povo e Jonas, eles estavam endurecidos pelos seus pecados. Assim como Israel estava endurecido e não ouvia a voz de Deus, não queria viver para Deus, não queria conhecer a Deus, Jonas também estava endurecido e não queria obedecer a Deus e ouvir a voz de Deus e ver o agir de Deus na sua vida. E veja, a dureza desse homem é tão grande que havia apenas um pequeno pedaço de madeira entre ele e a morte, a eternidade. E ele está insensível, dormindo. Deus está trovejando nos céus, de maneira que até os ímpios percebam que há algo diferente, e Jonas então está dormindo. Queridos irmãos, nós não devemos nos enganar, Deus também é soberano sobre isso. Deus governa o endurecimento humano. Em Êxodo 7:3, Deus disse: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Deus já havia feito isso antes. Ele endureceu o coração de um homem que viu grandes sinais, viu pragas enormes, e o seu coração estava endurecido. E aqui Deus também é soberano sobre o coração de Jonas, e ele está fazendo grandes proezas na natureza, e aquele homem está endurecido. Veja, às vezes isso pode acontecer conosco. Deus está fazendo tantas coisas na nossa vida, trazendo juízos temporários, ou trazendo bênçãos, e nós estamos endurecidos ante a ação de Deus. Este é um grande alerta para os nossos corações. Jonas era um homem pecador como nós somos. Se esse profeta do Senhor, usado pelo Senhor, teve o seu coração endurecido, nós também podemos ter o nosso coração endurecido. Por isso a palavra nos ensina: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Queridos irmãos, nós devemos ser sensíveis à palavra de Deus, sensíveis à ação de Deus. O endurecimento dos nossos corações é algo terrível. Por isso devemos pedir a Deus: Deus, nos dê um coração sensível
a tua palavra, a tua ação, as tuas repreensões, até mesmo a tua bondade, nos dê um coração sensível. Queridos irmãos, os ventos tempestuosos não acordaram Jonas, mas veja que Deus o iria despertar do seu sono. O mestre do navio foi até ele, as ondas não despertavam, mas agora perguntas vão tirar o seu sono. O mestre do navio então chega até ele e faz perguntas que tocam Jonas, porque Deus, irmãos, é também soberano sobre as conversas humanas. Deus até mesmo usa as circunstâncias das nossas conversas para nos despertar, para nos levar a ver as coisas. E aquele homem pergunta: o que se passa contigo? Veja, ele pergunta algo sobre o estado de Jonas. A pergunta foi mais do que uma pergunta simples, simplória, foi uma pergunta que foi até o profundo da alma daquele homem. Deus está usando essa pergunta: o que está acontecendo com você, Jonas? É como se Deus estivesse falando na boca daquele homem: o que está acontecendo com você? Qual é o seu estado? E essa pergunta, como nós dizemos no coloquial, fez a ficha do profeta cair. E o mestre do navio então dá a ele uma ordem: levanta-te, invoca a Deus. Veja, irmãos, Jonas estava fugindo da vontade de Deus, da presença de Deus, da obediência de Deus, que o mandou levantar-se e ir para Nínive. E Deus agora está usando a boca de um ímpio para falar com ele: levanta-te, me busque. O mestre do navio dá a mesma ordem que Deus deu. E Deus aqui se mostra irônico naquela situação. Ou seja, Deus estava tratando com Jonas, Deus estava despertando Jonas do seu sono espiritual. E os homens do navio, então, por meio daquele mestre, queriam descobrir o que nós já sabemos, ou seja, de quem era a culpa por tudo aquilo. E eles então puseram-se a lançar sortes. Esse era um meio usado na antiguidade para descobrir as coisas. Mas entenda, Deus também governa sobre isso. Aquilo que parece causalidade para nós, Deus governa sobre essas coisas. Se eu, queridos irmãos, lançar uma moeda para cima, eu não sei se vai dar cara ou coroa. Se eu lançar os dados, eu não sei qual número vai dar. Eu não sei a resposta. Eu posso até mesmo acertar num lance, entre aspas, fortuito, mas Deus sabe. Ele não somente sabe, como Ele determinou a resposta. Não existem coincidências. O Deus que governa sobre o vento, que governa as conversas humanas, Deus também governa sobre o que aparentemente é casualidade. Não existe nada que seja casual para Deus, não existe nada que Deus não governe. E se você acredita que há algo que está fora do contexto em que Deus governa, você, infelizmente, é um arminiano. E você não acredita na verdadeira soberania de Deus. E, portanto, o Deus que você conhece não é o verdadeiro Deus. Porque as Escrituras nos ensinam o governo de Deus sobre todas as coisas, até sobre as sortes que parecem causalidades. Provérbios 16:33 diz: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. As sortes foram tiradas, mas Deus tinha o controle. E sobre quem elas caíram? Jonas, porque ele era o culpado de não obedecer a Deus. Deus fez com que tudo aquilo acontecesse para restaurar aquele homem. Queridos irmãos, aplicando um pouco mais esse trecho, Deus é soberano, irmãos. Ele governa sobre as coisas. Mas aprenda que, ainda que Deus seja soberano, nós somos responsáveis pelas nossas ações. A soberania de Deus não anula as nossas atitudes, a nossa responsabilidade sobre as coisas. As nossas escolhas são nossas. Elas estão debaixo da soberania de Deus, mas nós as fizemos. E Jonas, então, era responsável pelo endurecimento espiritual dele. Nós, muitas vezes, somos responsáveis pelas consequências do que está acontecendo conosco, dos juízos temporários que estão nos sobrevindo. Ou seja, ainda que Deus é soberano, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Nós devemos tomar cuidado, então, para não ser como o profeta aqui, aprender a lição com ele.
para nós não sermos insensíveis à palavra de Deus. E querido, se você não gosta de ouvir a palavra de Deus, os estudos, ou ler a sua Bíblia em casa, você está como Jonas. Se você não gosta de obedecer a Deus, cuidado, você pode estar prestes a sofrer uma tempestade. Não seja insensível à palavra de Deus, pelo contrário, ame-a profundamente, obedeça, procure saúde espiritual, e diante desse poder de Deus, trema diante dele. Deus é um Deus extremamente bondoso, longânimo, mas Deus também traz juízos, e os juízos dele podem ser terríveis na nossa vida. Deus está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas, portanto, cuidado diante dele. A terceira coisa que Deus quer que saibamos é que Deus restaura. E Jonas então agora vai ser restaurado por Deus. Os versos 8 a 12 vão descrever parcialmente essa restauração que Deus está operando. Deus está restaurando esse homem, mas a maneira de Deus e o tempo de Deus não são como os nossos. Deus pode nos restaurar rapidamente, mas Ele também pode demorar-se, como Ele fez com Davi e Jó. Estes servos, Davi e Jó, sofreram muito tempo até que Deus os restaurasse, e assim pode ser conosco também. Devemos entender que na sabedoria e na soberania de Deus, a restauração para algo na nossa vida pode demorar bastante tempo, ou pode ser pronta, e Deus está aqui então restaurando esse homem prontamente, para o bem dele, mas Deus pode demorar-se também. Então, o que nós devemos fazer diante disso é que devemos buscar de prontidão o arrependimento, a reconciliação com Deus, buscar de prontidão reparar as arestas da nossa vida, mas devemos entender que a metodologia de Deus, que é melhor do que a nossa, pode nos levar a passar por juízos temporários ou por dificuldades durante grande tempo das nossas vidas. Mas não nos cabe questionar a metodologia de Deus, cabe-nos, como disse, buscar o arrependimento, buscar a obediência ao Senhor, porque a maneira de Deus, o tempo de Deus, não são como os nossos. E veja que Deus então vai restaurar o profeta usando um interrogatório contra Jonas. Aqui agora os homens do navio começam a arguir com Jonas, a perguntar a Jonas. E veja, queridos irmãos, esses homens não são promotores ponderados. Imagine uma cena de julgamento ou de uma audiência em que nós temos promotores e que são ponderados e que falam calmamente. A situação não é essa. Esses homens estão desesperados pela sua vida. Eles estão dentro de um navio que está sendo lançado de um lado para o outro e há uma grande tempestade lá fora, uma turbulência no mar. E no meio de tudo isso, Deus faz chover agora perguntas nesse navio. Perguntas que são usadas por Deus para confrontar Jonas. E é interessante, queridos irmãos, que Deus usa perguntas para fazer isso conosco. Deus usa perguntas para que paremos, meditemos, pensemos nas coisas. E é interessante que o comentador Stuart Ollett, ele diz que isso tem uma implicação grande para nós que somos pregadores, ou seja, nossos sermões têm que ter perguntas, porque Deus nos leva a pensar por meio de perguntas. E veja que esse era o método de Jesus, por exemplo, discutir com os seus opositores e até mesmo ensinar para os seus discípulos. Jesus, em Marcos 13, depois os irmãos podem olhar na casa de vocês, ele faz uma série de perguntas aos líderes judeus. Não é de César essa inscrição na moeda? Ou seja, vocês não erram porque não conhecem o poder de Deus e as Escrituras. Ele fazia várias perguntas. Por quê? Essas perguntas Deus nos usa para meditarmos, pararmos, pensarmos nas coisas. E Deus não usa somente as perguntas, mas Deus pode usar as respostas também. E veja que aqui ele vai usar a resposta de Jonas. E a resposta desse homem, diante de tantas perguntas, é surpreendente e maravilhosa. Por quê?
Ele diz: eu sou hebreu e eu temo a Iavé. Na nossa tradução, Senhor, caixa alta, Iavé, o Deus da aliança. Então ele se identifica como alguém do povo da aliança que serve ao Deus verdadeiro, o Deus da aliança. O Deus que, descrito por Jonas, é o Deus que fez os céus e a terra, fez o mar, fez todas as coisas. Queridos irmãos, a resposta de Jonas é, na verdade, um grande anúncio da palavra de Deus. Eu creio em Deus, mas em qual Deus? No verdadeiro Deus. Não o Deus que vocês creem, mas o Deus que fez céus e terra. Por quê? Os marinheiros ímpios criam em falsos deuses. E naquela época, as pessoas acreditavam que os deuses tinham territórios fixos. Eles eram territoriais, deuses territoriais. E quando então Jonas afirma que Deus, ele é o detentor de todas as coisas, é aquele que fez todas as coisas, é o dono de tudo, ele está falando: Deus é um Deus diferente daqueles que vocês creem. Ele é um Deus que fez tudo, ele é um Deus que é o dono de tudo, ele é um Deus que governa tudo, ele não é limitado como os falsos deuses de vocês, ele é um Deus verdadeiro, que é sobre todas as coisas soberano, um Deus que vocês não conseguem imaginar, ele é maior do que tudo isso. E diante dessa grande declaração que Deus está usando para falar àqueles marinheiros, eles começaram a temer muito. Se é esse Deus, o que você fez, Jonas? E veja, agora Deus está usando a pergunta desses marinheiros para tratar mais uma vez com Jonas. Nós sabemos, ele fugiu da presença de Deus, ele não quis obedecer, e ele diz isso aos marinheiros: eu estou fugindo de Deus, eu não estou obedecendo a Deus. E eles fazem então outra pergunta: o que nós devemos fazer diante de tudo isso, Jonas? E Jonas então agora, irmãos, dá uma resposta surpreendente que Deus vai usar também para falar a estes marinheiros. Jonas responde: me lancem ao mar. Para passar a tempestade, eu tenho que ser lançado ao mar. Veja como Deus está trabalhando no coração de Jonas. Essa resposta não passava antes pela cabeça de Jonas, mas Deus está operando no coração daquele irmão, Deus está operando no coração daquele profeta. Os judeus, queridos irmãos, consideravam os pagãos, os gentios, como inimigos, tanto de Deus como deles mesmos. Os pagãos eram inimigos, e Jonas agora está não somente falando de Deus para os inimigos, aquilo que ele se recusou a fazer, mas ele está agora disposto a morrer por causa desses homens, a reconhecer que a culpa por eles estarem passando aquilo era dele. Ou seja, Deus levou aquele homem a reconhecer a culpa do seu pecado. E é isso, irmãos, que Deus faz na nossa salvação. Deus faz nos ver a culpa do pecado. Deus nos faz ver que nós somos responsáveis pelo nosso pecado, e que o nosso pecado é odioso, e que a salvação só está nele, e que nós precisamos nos arrepender, precisamos de um coração novo. E é isso que Deus está fazendo aqui com Jonas, e é isso que ele está usando Jonas para fazer nesses pagãos. Um homem que não queria pregar para os gentios, agora ele se dispõe a morrer pelos gentios. E queridos irmãos, é isso que Deus faz por nós através do Senhor Jesus Cristo. Ele enviou o Senhor Jesus Cristo a morrer pelos seus inimigos, para homens que não mereciam essa morte. Romanos 5, 6 a 10 diz o seguinte: porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Deus nos salvou quando éramos inimigos dele. O Senhor Jesus Cristo morreu por homens e mulheres que eram seus inimigos. Nós éramos inimigos de Jesus, mas ele morreu por nós.
ele se animou a morrer por homens e mulheres que não eram justos, que não mereciam aquele sacrifício, mas foi por estes que Jesus morreu. E esta morte aqui aponta para o Senhor Jesus Cristo, ou seja, essa ideia de Jonas agora querer morrer pelos inimigos, aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. E aplicando um pouco mais desse ponto, queridos irmãos, Deus também não só animou o seu Filho a morrer por nós, mas também Deus restaura a nossa fé. Muitas vezes nossa fé está baixa, mas Deus cuida de nós, queridos. Se nós somos realmente crentes, Ele vai restaurar a nossa fé. Ele faz isso no tempo dele e do jeito dele. Muitas vezes pode doer bastante, como aconteceu com Davi e Jó, mas Ele vai nos sarar, Ele vai nos restaurar. E Deus faz isso usando palavras, ou melhor, a sua palavra para tratar com a nossa alma. Não existe transformação na nossa vida se ela não vier da palavra do Senhor. Não existe restauração da nossa fé se não for pela palavra de Deus. Por isso, se eu e você hoje estamos passando por momentos difíceis quanto à nossa fé, o que nós precisamos é ouvir a palavra de Jesus nas Escrituras Sagradas. Nós precisamos da palavra de Deus nos humilhando, nos transformando, nos levando à fonte de toda restauração e consolo, que é o nosso Deus. E é por isso, queridos irmãos, que nas igrejas reformadas, o púlpito está no centro das igrejas, porque nós entendemos que a palavra de Deus é o centro das nossas vidas, é o centro do culto, é o centro de tudo que cremos, de tudo que fazemos. Por isso, nas nossas igrejas, nós pregamos mais do que cantamos, porque é só pela palavra que há salvação, é só pela palavra que há restauração, é só pela palavra que há o anúncio que precisamos para as nossas almas. E eu convido a olhar para a sua vida. Você precisa de restauração? Como está a sua fé? Se precisar, humilhe-se diante de Deus ao ouvir a palavra dele e peça por isso. Finalizando o texto, queridos irmãos, o que Deus quer nos ensinar por fim é que Ele salva, nos versos 13 a 17. Deus salva incrédulos, homens ignorantes quanto ao Evangelho, quanto ao verdadeiro Deus, que estão mortos em delitos e pecados. E essa é a grande beleza do Evangelho verdadeiro, como nos ensina Paulo em Efésios 2, 1 a 9. Ele diz: Ele nos deu vida, estando nós mortos de delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E Deus faz isso, queridos irmãos, pela pregação. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E é justamente essa situação descrita em Efésios e Romanos, que é a situação dos marinheiros. Estes marinheiros eram homens, tais como nós fomos outrora, e também o apóstolo Paulo, alheios à vontade de Deus, filhos da ira, desobedientes, e que precisavam ouvir a palavra da pregação para serem salvos. Essa é a situação daqueles marinheiros, homens pecadores, mortos, mas que estavam agora a ouvir a pregação do Evangelho, e eles ouviram essa pregação através da boca de Jonas. Ele disse: me lancem no mar. Mas veja que em primeiro momento eles não fazem isso. Eles tentam aplacar a ira divina com seus próprios esforços. De forma corajosa, mas ignorante, eles tentam remar para chegar até a terra. Eles querem chegar até lá, mas a tempestade vai ficando cada vez mais forte. Por quê? Nada pode aplicar ou aplacar a ira de Deus.
Deus está mostrando isso àqueles homens. Nada pode aplacar a minha ira. Vocês não podem fazer nada para aplacar a minha ira. E veja, queridos irmãos, essa é muitas vezes a situação em que nós nos convertemos. Pessoas que queriam fazer algo para aplacar a ira de Deus, como Martinho Lutero, que se atormentava todos os dias para aplacar a ira de Deus, até que ele aprendeu que a ira de Deus só poderia ser aplacada por Cristo e que ele precisava da justiça de Deus em Cristo nas suas vidas, uma justiça que se revelava no Evangelho. E aqui estes marinheiros estavam nesta mesma condição, pessoas que queriam desobedecer a palavra de Deus e tentar aplacar a ira de Deus por seus próprios méritos. E como nós, homens pecadores, somos assim, enormes dificuldades de obedecer a Deus, nascemos acreditando que podemos nos achegar a Deus com os nossos méritos, com as nossas boas ações, que podemos aplacar a Deus, merecer o seu favor, e que devemos aprender como esses marinheiros essa preciosa lição. Nada que façamos pode aplacar a ira de Deus. Deus está ensinando esses marinheiros e a nós hoje o verdadeiro Evangelho, que nos ensina que nós não podemos nos salvar, que não há nada que façamos que vá gerar a nossa salvação. Na verdade, essa é a centralidade de todo o livro de Jonas. No capítulo 2, verso 9, a maior sentença do livro é pronunciada: do Senhor pertence a salvação. E esses homens então estavam percebendo isso. Ao Senhor pertence a salvação. Eles perceberam que eles deveriam ouvir a voz do Senhor por meio de Jonas e lançaram aquele homem ao mar, E veja que ao fazer isso, eles não estavam mais rogando aos seus deuses, eles agora estão orando ao verdadeiro Deus, pedindo que a culpa da vida de Jonas não fosse lançada sobre eles. Eles disseram: quanto a este homem, nós agora estamos inocentes. Foi ele quem nos disse para lançá-lo ao mar. Ou seja, eles entenderam o Evangelho, eles atenderam à voz de Deus, e eles lançaram o profeta ao mar, que imediatamente para de se agitar, e Deus ensinou para eles então uma outra parte preciosa do Evangelho, que é a necessidade de um sacrifício substitutivo para salvar os homens. Queridos irmãos, é isso que Deus nos ensina com a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Ele nos ensina que Ele estava irado contra cada um de nós, e que nós não podíamos aplacar a ira de Deus de maneira nenhuma, mas que aquela cruz, aquela ira derramada na cruz sobre o Senhor Jesus Cristo, seria aplacada nele, que o sacrifício de Jesus traria paz. É isso que nos ensina Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É isso que nos ensina 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E assim nós aprendemos que nós necessitamos de ter fé no verdadeiro Cristo das Escrituras e na verdadeira salvação que vem nas Escrituras, como é anunciado nas Escrituras, ou seja, pela morte substitutiva do Cordeiro Pascal, do Cristo que morre na cruz por nós. A fé tem que ser a fé verdadeira no sacrifício de Cristo e também um arrependimento verdadeiro pelos nossos pecados. E veja que Deus então leva esses marinheiros da posição de pecadores a homens arrependidos, que passam a orar verdadeiramente a Deus, homens que foram salvos e passam a servir o verdadeiro Deus. No verso 5 deste capítulo, esses homens estavam cheios de medo da tempestade, agora eles estão cheios do temor de Deus. E o temor de Deus, queridos, nós sabemos, ele só existe verdadeiramente naqueles que são salvos. E estes homens então sacrificam e fizeram votos a Deus, não mais os seus deuses falsos, mas ao verdadeiro Deus, ao Deus de Jonas, ao nosso Deus, ao Senhor dos céus e da terra. E Deus então salva os primeiros gentios dessa história,
Isso mostra que a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo é para homens de todos os lugares, para famílias espalhadas em todos os lugares da terra, de todas as nacionalidades. Deus, então, queridos irmãos, nos ensina essa preciosa lição. Nós que antes éramos gentios, podemos ser salvos pelo Senhor Jesus Cristo, porque a salvação vem dos judeus, mas não é somente para os judeus. E agora então, no fim do capítulo, Deus vai salvar Jonas. Por meio da sua providência e graça maravilhosa, ele dispõe um grande peixe, que agora sai da sua alimentação corriqueira, para se alimentar do profeta. Mas esse grande peixe que vai engolir o profeta, é a maneira de Deus salvar a vida do profeta, usando este instrumento físico para a salvação física dele, mas também para transformar a sua alma, como nós vemos no capítulo 2. Aplicando essa parte final, nós vimos aqui que Deus não é como nós, que Ele governa, Ele restaura, Ele salva. E devemos perceber que todo esse texto nos aponta para o Senhor Jesus Cristo, que ainda que fosse homem, era Deus encarnado, Deus homem, verdadeiro sacrifício de Deus para a nossa salvação. Esse texto tem que nos levar a crer somente em Cristo para a nossa salvação, somente na fé verdadeira no Cristo das Escrituras, e entender que Deus salva então todos os tipos de pessoas, e esta é a palavra que deve ser pregada. Nós não devemos pregar a palavra em relação a bens materiais, coisas dessa vida, mas devemos pregar a palavra para a salvação das pessoas, pessoas que serão salvas em todos os lugares, nos confins do mundo, não através de ações sociais, mas da pregação da verdadeira palavra e do verdadeiro evangelho. E aqui então devemos obedecer essa palavra, dando testemunho verdadeiro de Cristo às pessoas. Ter em mente que nós lançamos a semente, mas quem opera no coração humano é Deus. Jonas apenas falou umas poucas palavras àqueles homens, mas que Deus usou para fazer uma grande transformação. Talvez Deus nos use para salvar pessoas com poucas palavras, mas é Ele quem faz essa grande transformação. Deus é quem salva. E se Deus não fizer, nós não somos fracassados por isso. Nós estamos diante de um missionário que fracassou, Jonas, mas de um grande Deus que usou o fracasso dele para operar grandes salvações naquela época. Um homem que deveria ser fiel e não foi, e portanto nós devemos ser ensejados à fidelidade. O que Deus requer de nós, como Paulo disse, é a fidelidade. Ora, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então que sejamos fiéis a Deus, entendendo que Deus quer de nós uma vida piedosa. E aplicando, como temos feito, usando a Bíblia de Estudo Herança Reformada, nós temos aqui algumas aplicações que eu lerei. Podemos apenas especular quanto ao real motivo pelo qual Jonas escolheu desobedecer. Talvez por medo do tamanho da impiedade de Nínive, por patriotismo, sabendo que o papel da Síria teria como conquistadora de Israel. O fato de a razão para a desobediência de Jonas não ser informada nesse capítulo sugere que nunca há uma razão boa ou legítima para desobedecer a Deus. Segunda aplicação, Jonas adverte contra as consequências abrangentes do pecado. Ele traz castigo ao pecador. A tempestade foi culpa de Jonas e destinada a lidar com a sua desobediência. Mas as consequências do pecado colocaram em risco outras pessoas, que não são diretamente responsáveis por ele. De um modo ou outro, o pecado sempre afeta outros. Não existe pecado privado. A tempestade ameaçou tanto os marinheiros quanto Jonas. Os marinheiros descobriram porque a tempestade ocorreu, mas muitos outros barcos que estavam viajando pelo Mediterrâneo enfrentaram a mesma tempestade sem saber que a sua vida estava em risco por causa do pecado de Jonas.
É parte da obra de Satanás dizer enganosamente que o pecado não tem consequências coletivas. Terceira, o primeiro capítulo diz muito sobre a soberania absoluta de Deus. Ele controla o clima, as ondas e os peixes para cumprir seu propósito. Sua soberania no mundo natural é indicativa de sua soberania no mundo espiritual. Isso fica claro na salvação de Nínive. E quarta e última implicação: o peixe que engoliu Jonas ilustra a maravilhosa graça. Jonas merecia morrer, mas Deus o deixou vivo. Nós também merecíamos morrer, mas a maravilhosa graça de Deus nos salvou e nos deu vida. A graça nos dá aquilo que não merecemos. Vamos orar, queridos irmãos, para que Deus aplique essas palavras ao nosso coração. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra, que nos ensina que o Senhor, ó Deus, é diferente de nós, que o Senhor é capaz, ó Deus, de restaurar, que tu, ó Deus, és soberano, que o Senhor é aquele que salva. Que estas verdades nos levem ao deleite nos teus atributos santos, que tenhamos prazer no Senhor, mas que também vejamos o quão imerecedores da tua graça nós somos e quão bondoso tu és por nos dar a tua graça, a tua salvação, e ela manifestando-se na figura preciosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Enche-nos, ó Deus, de temor e tremor. Santifica as nossas vidas, ó Deus, para que obedeçamos a ti, não somente na pregação da palavra, mas em toda e qualquer circunstância da vida, desde a menor até a maior. Que nós não sejamos fracassados espiritualmente, mas fiéis. E que o Senhor também nos use como instrumento de pregação para a salvação daqueles que são eleitos do Senhor e ainda não te conhecem. Graças te damos por tudo, ó Deus. Graças te damos por essa bendita palavra e que cada instrução dela seja levada aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo nós imploramos.